eu não fui grande jogador porque eu não quis, primeiro. Eu fui, mas joguei o maior time do mundo. E parei quando eu quis e não fui mandado embora de nenhum, Ó, É entendeu? verdade. Eu saí quando eu fui. O Palmeiras perdeu meu passe. Com tudo que É. aconteceu, o respeito que eu tenho pelo Palmeiras, sou grato ao Palmeiras, né? E pelas pessoas que eu tive. Eu estava coordenando o Palmeiras até uns 4 anos atrás, aconteceram umas coisas desagradáveis. Aí até o Jorginho falou: larga disso aí, meu, você não precisa disso. Eu nunca precisei mesmo. Que muitos jogadores têm, os antigos, tem muito jogador com problema. E eu tentei ajudá-los no que eu pude, mas o encerramento do Parque Antártica fui eu que ajudei a fazer a festa. Nós jogamos contra o Palmeiras joga contra o Boca. calma aí, Foi calma muito aí, legal. Galo. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí. É. Você já tá lá na frente. Deixa eu começar. Você vai contar toda essa história aí, meu cara. Ah, não, tá, tudo bem. Calma aí. Tá. Deixa eu começar aqui. Não, meu, Vamos aí, é calma aí. que Eu vou soltar uma vinhetinha. Você não vai ver a vinheta aqui, mas eu vou soltar uma tá vinheta bom, aqui. E aí a gente tá bom. continua. Beleza, meu Vai, eu tenho o claro? seu tempo, então. Você pergunta, eu respondo. Beleza. Calma aí. Estamos gravando! Esse é o canal Olha, Velhos Reclamões, esse aqui é o Reclamando de Futebol. Eu sou a Cássio Vaz, aqui do meu lado está Guto Oliveira e conosco hoje está Ricardo Galo. O cara que passou por grandes times e nunca foi demitido, meu querido, porque o cara é dono do próprio nariz. Diz aí, Galo. Pô, que prazer que você tá aqui com a gente hoje, velho. Muito prazer em bom. estar com vocês dois aí, com o Guto e com você. Cássio, desejo toda a sorte no mundo e sorte na capacidade que vocês vão ter de levar esse programa por muitos anos. Obrigado, cara. E é muito bacana a intenção de vocês e estou torcendo aqui para vocês também. Pô, obrigadão, cara. Ô, Guto, e aí, cara? O Galo, você conhece ele desde quando? Você é mais novo que ele. Pô, não, sou mais novo. Acho que eu conheço desde os. Há 54 anos, né? Acho que eu conheço o Galo, 54 anos. Que é É isso? isso aí Desde que eu mesmo. nasci. E as nossas histórias vêm do. Eu não sei se o Galo sabe, né? Minha história vem do meu avô com o pai dele, né? É isso Vem aí. ali, pai da minha mãe, de Santo Amaro e da Antiga. E aí vem aí do meu pai com o Galo, de jogar bola junto. É, E meu pai, fã dele, do Galo desde moleque, pegava o Galo com 13, 14 anos na casa dele e levava para jogar na várzea, né? Então Caramba. ele com é, 13, 14 anos jogava com um cara acima de 18 anos, né? E nos campeonatos lá do clube indiano, que é campeonato bom. já era no A lá, que a gente falava, que começava com 18 anos e jogava Eu até só comecei com 13. profissional. Eu comecei Aí o com Galo 13. já jogava, já despontava já, né? E Com jogava. 13 anos. E aí a gente, e jo- aí a gente fica falando, né? A gente fica falando, eu sou fã dele, gosto dele, a gente sempre teve boa relação, tudo, né? A gente fica falando do Endrick, né? Pô, o Endrick Veloz, a gente fica falando do Rock, Vitor Roque Veloz. Você não viu o Galo correndo. Você não viu o Galo correndo e fazia gol, né? Era o centroavante que nenhum zagueiro gostava de pegar. Ele botava na frente, era difícil achar. Cara, E aí ele É, vai contar as histórias dele eu aí, né? Porque quero. ele passou pela democracia corintiana. Quem conheceu a democracia corintiana sabe que é aonde ele eu sei esteve, mesmo. né? Ah, É, Então é um grande prazer, Galo, você estar participando com a gente aí. Obrigado por prestigiar esse programa aqui. É um pequenininho programa que é mais para trazer os ex-jogadores, contar a história, que a gente gosta da história dos jogadores, esse bate-papo de resenha. Então, é isso que nós queremos, é entender bom aonde que eles vocês estão tenham. hoje, né? Se Isso que vocês é tiverem umas bacana. 48 horas, dá para mais ou menos contar um pouquinho. 48 horas, porque aqui é Ah, punk, hein? eu sei, eu sei. Serginho Eu Churrasco sei. fala que uma história aqui, eu sou Monteiro Lobato. E olha, vou falar para você, pode ser, viu? É Eu, verdade, é verdade. Pra ter uma ideia, eu comecei no Indiano com 13 anos jogando quadruado. Aí me levaram para São Paulo, eu tinha 15 anos. O treinador era o É, Cidinho, era o tio é. Celso, pai do Denis.
Aí derrubaram o tio Celso lá, eu já mandei, briguei com o Cidinho e fui embora. Aí não queria mais jogar bola, meu pai não sei o que, fui jogar com o Aragão no Desafio ao Galo. Tava com É, 16 para 17 anos. Que ano isso, Acabou o Galo? Que ano jogo. isso? Isso foi 78, 79. Já tinha saído de São Paulo. São Paulo não queria me liberar. é, Aí eu saí do Desafio ao Galo. O Aragão era muito engraçado. O Zé era louco, né? Aí tinha o Aldo de Mauro lá, que era do Palmeiras, falou: Ô garoto, muito bem, hein? Segunda-feira você vai Palmeiras. Eu falei: vou nada, eu não sou palmeirense. Como é que eu vou fazer o quê no Palmeiras? Eu sou corintiano, você tá louco? Você vai, senão você vai apanhar de mim e já vai falar com seu pai. Aí tinha Palmeiras, Portuguesa, o Iaúca, pessoal do Corinthians, mas quem era? E o pessoal do São Paulo que foi atrás de mim de novo. Aí o velho me xingou, o tio Aldo, virou meu tio, né? Virou meu pai. Tá bom, fui Palmeiras correndo. Pô, você acredita que eu virei Palmeiras do pior? Cheguei no Palmeiras ser corintiano nada. É verdade. Aí eu Caraca, lembro que eu fiz o treino, fui assinar o contrato. Ele falou, assina aí. Eu falei, eu não, vou assinar nada, você vai me pagar quanto? Você não precisa de dinheiro, seu pai é rico. Eu falei, isso é o problema do meu pai, eu não vou assinar nada. Assina aí, senão eu vou dar um tapa em você. Eu falei, já tô assinando. Acredita que eu peguei? Ele dá risada. Fedato como meu treinador. Tio Dudu, mestre Dudu. Eles me colocaram no profissional para treinar com 18 para 19 anos. E me efetivaram. E Fedato me lançou com 19 anos de idade. isso legal, hein? isso no Palmeiras. Palmeiras. E eu nunca perdi pro Corinthians, né? Eu sempre saía na mão com É, Casa Grande. Sempre saí na mão, eu é, volto. E depois é, Valtinho, amigo, ser humano maravilhoso, é, vai tomar. As pessoas falam muito falta, ninguém sabe quem é o Valtinho. Ficou eu ele no quarto, o tio Jorge colocou quando me levou pro Corinthians. Eu tenho uma sina com o Corinthians, né? Aham. Aí eu é, lembro que, eu nunca perdi pro Corinthians, sempre fiz muito gol no Corinthians. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras tiveram um problema, nós fomos disputar um campeonato mundial de júnior. Antes disso, eu larguei o futebol profissional do Palmeiras, fui morar em Los Angeles. Ah, o Guto conhece, o Onofre, o Betão, fui morar com é. eles em Los Angeles. Abandonei o Ah, legal. profissional. Falei pro Abandonou Jorge Vieira, assim, ó, deu tchau e acabou. eu já estava na faculdade, falei, vou parar. Bom, aí fui para lá, fiquei 3 meses e meio, tio Vitor me encheu, né? Pai do Nofre, que era dono da livraria La Selva. Eu voltei para Palmeiras. Jogava quem? Palmeiras e Corinthians. Eu fui no Lorde Hotel. Aí eu cheguei lá, o Jorge Vieira rindo para mim já. Eu já sei o que você quer. Falei, eles falavam assim, né? Eu É, falei, já que o senhor sabe, o que eu preciso fazer? Bom, você tem que ir conosco pro estádio. Hoje é contra o Corinthians e você foi o único jogador que nunca perdeu pro Corinthians. Eu falei, mas o senhor vai me reintegrar? Está reintegrado. Segunda-feira você está no plantão do profissional de novo. Caraca, Você bicho, que acredita? loucura, velho. E o Palmeiras ganhou. E o Palmeiras ganhou. E o Palmeiras Aí, e o primeiro jogo que eu fiquei no banco foi Palmeiras e Corinthians. Corinthians com Sócrates, Palinha. Nossa, o time dos caras voavam. Meu, o Freitas meteu uma bola do meio da área, 1-0. Acabou o jogo. 1-0 para nós. Primeiro bichão que eu ganhei. Comprei televisão, comprei. Levou direitinho. E aí foi apedrejado o ônibus do Palmeiras. Todinho, Puta merda. todinho. Acabaram com o nosso ônibus. E depois foi indo. Minha carreira, aí eu fui disputar o Campeonato Mundial de Júnior com o Palmeiras. Aí o Aldo de Mauri ia ser o diretor profissional. Ele falou: olha, ele me mandou para o Nacional ficar 1 mês e meio com o Écio Páscoa, que é um irmão meu, e para eu tomar umas pancadas, ficar mais esperto, que ele ia me efetivar no profissional. Falei, tá bom, mas eu não quero ir para a Itália. Ele falou, você vai ter que ir. Bom, fomos para a Itália, derrubaram ele no Brasil. Eu já estava cheio no negócio de futebol, eu sempre fui assim, né? E acabou que eu falei para ele assim, eu cheguei no hotel, eu estava em Viarejo, eu falei para a tia Luísa, a esposa dele, pra você ter uma noção da minha relação, eu falo com o filho do tio Aldo até hoje. Olha como é que é a coisa. É mesmo, cara. Como eu falo com o Guto, Aí eu falei, e aí, tio, o que aconteceu? Ah, me derrubaram no Brasil. Eu falei, então eu posso parar de jogar? Ele falou, some 15 dias, você tá fora. Eles perdem o seu passe que você assinou com o Nacional. Eu falei, senhor tem certeza? Tenho. Sumi, cara, o Palmeiras atrás de mim. Eu sempre amei muito o Palmeiras, cara. Sempre fui palmeirense e corintiano, eu sou os dois. Não adianta falar que a minha paixão é o Palmeiras e aí, sabe, é uma coisa complicada. Sentimento muito louco, né? Porque, na verdade, não existe a, a bronca do Corinthians com o Palmeiras não existe, os jogadores. Sim com o São Paulo. Do Corinthians E o contra o São Palmeiras, Paulo. exatamente. Ah,
E o Palmeiras é contra o Corinthians, entendeu? É muito louco, Existe essa coisa dentro do plantel. E no fim, todos os jogadores sempre se deram bem. Na minha época era assim, nós nos encontrávamos à noite, tudo. Bom, aí o que aconteceu? A sina do Palmeiras, do Corinthians. O Jorge Vieira era treinador do Corinthians. O Tata e o Benazzi me levaram, não sei quem foi, me levou para o São José. São José era uma draga, São José tinha sido campeão um ano antes paulista. Tava o Benazzi, o Tata, o Moraci Santana. Olha, Moraci Santana, campeão mundial, hein? Preparador físico, que era do Palmeiras, lembra, Guto? Aí eu fui para São José, Corinthians e São José no Parque Antártica. Goleiro Leão. 3-1 pro Corinthians, eu fiz um gol do Leão fora da área, lindo. Tá? O que aconteceu? Entrei no carro para hoje, meu pai falou, você se apresenta segunda-feira no Corinthians. Eu falei, para quê? O Jorge já se contratou. Então, essa relação de treinador com jogador sempre existiu. A confiança. É muito louco. Aí cheguei na democracia lá. Caramba, então você fez um gol no Leão. Puta, eu tô conversando com um cara que fez um gol no Leão, irmão. Não, peraí, gente. Eu preciso me situar aqui, peraí. Deu sorte, né? Não, tá bom, você deu sorte, mas capacidade também, né, Galo? Pô. Eu tinha. Isso aí tem gravado. O pior não foi eu fazer gol. Foi o Tata ter dado passe para mim. Imagina aquele narigudo a vida inteira me enchendo. O narigudo era complicado, Tata, hein? Meu Deus do céu, amava ele de paixão. Aí Jorge Vieira me levou pro Corinthians e falou assim: você não vai jogar agora, eu trouxe aqui, aqui é o seu lugar. Nossa, eu cheguei lá no Corinthians solitinho. Os caras tudo de cara feia comigo. Falei, vai tomar banho. Aí o Jorge Vieira falou assim: eu vou quebrar o gelo. Primeira consideração, você vai ficar com o Casa no quarto. Aí eu fiquei com o Valtinho, fiquei amigo do Casa pra caraca, ele era inimigo. Nós brigávamos muito, né, um contra o outro. E a minha carreira foi. Aí fiquei em 84 e naquela época, Acácio e Guto, não existia. Era assim, o lateral era lateral, era a reserva do lateral. O zagueiro era a reserva do zagueiro tal, o volante tal, ponta direita tinha o ponta direita. Só que eu, em 84... eu vou mostrar para o Guto, um dia eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês falem, na época, na cabeça de vocês, qual foi o jogador que jogou com a 7, com a 9 e com a 11? Vamos lá. Com a 7, com a 9 e com a 11? Eu sempre estava indo do time. Aí o tio Paulo, o roupeiro, dava risada, né? Eu falei, tio, e aí? Pô, hoje você vai com a 7. Porra, os caras não... Porque sempre estava uma... Então eu falava agora reserva, mas em 84, talvez eu tenha sido o terceiro jogador... Puxou no site uma época aí, eu vi no Palmeiras, no Corinthians. Eu fui terceiro jogador que terceiro jogador mais jogou. Eu tenho todos os jogos de ter com a 7, com a 9 e com a 11. Com a 11, com a 7, com a 9. Com a 7, com a 9 e com a 11. Porque... Em 84. Em 85 também. Mas daí, o único 85, comecei, o Casa voltou de São Paulo. Aí o Casa jogava com a 8, eu jogava com a 9, jogava com a 7. Eu tenho até... Conclusão. Tava bem e tal, tava acompanhando, veio o Minelli. E eu tinha tido uma briga muito feia com o Minelli no Palmeiras. Muito feia com o Minelli. Com 18, 19 anos, ele veio falar uma coisa idiota para mim, eu já fui com 2 pés no peito dele. Aí, quando eu tava no Corinthians, eu já tinha assinado com o Fluminense, que eu sabia que ele ia vir. Não, mas pera 85, 86. Mas pera aí, essa briga com o Minelli aí, eu queria saber mais, pô. Nada, é simples. Meu pai conhecia todo mundo. E era normal, o Minelli tinha muitos amigos do meu pai, era normal, como eu era sensação, e era mesmo, era um jogador de júnior que porra, todo mundo queria e tal. Era normal que o amigo do meu pai falasse, vê o Galo. Isso existe até hoje. Sim, eu acredito não que sim. Pô, e ele veio falar de uma forma a mim, numa forma pejorativa, ao do meu pai. E eu chutei o pau, o Guto me conhece, eu já chutei o pau. Ele veio falar do meu pai e falou, professor, vou falar uma coisa, senhor, eu não dependo do meu pai para nada. Vocês filhos, aí eu não aguentei, né? Eu sou grosso. Vocês, filhos, têm mania de falar que não precisam dos pais. Eu falei, eu não preciso mesmo. E se eu precisar, Minelli, eu vou falar com o senhor. Meu pai é rico. Mas que meu pai tem de dinheiro, o senhor não imagina. E eu paro e eu não faço nada. E eu não quero mais nem falar com o senhor. Eu levantei, eu estava assim na maca, né? Depois, eu levantei e saí. E isso ficou na garganta dele. Quando eu voltei em 85 para treinar em janeiro no Corinthians, eu já tinha assinado, o Carlos Alberto Torres já tinha assinado para mim no Fluminense. Meu contrato estava vencendo no Corinthians. E o Carlinhos queria me levar, porque o Carlos Alberto Torres, eu ia. Era assim, pai e filho, você vai vir para cá, eu vou, tô indo. E foi assim minha carreira, né?
Aham. Aí em 85, antes do Fluminense, eu fui pro Santos. Eu fui pro Tá. Santos. Em 85, ó, pulei até isso, perdão. Aí fui pro Santos, tenho um orgulho de ter vestido a camisa do Santos. Joguei muito pouco no Santos, acho que joguei umas 4, 5 partidas, fiquei 1 mês e meio, quase 2 no Santos. Mas o Santos estava muito sem dinheiro, o Santos estava passando uma situação ruim. E quando eu fui para lá, o Foi Pelé depois falou que ia o dar. Santos tinha sido campeão paulista em 84, né? Foi em 80, em cima de nós. Senhor do Foi o jogo Corinthians, né? em 84, até o jogo contra o Santos, até o penúltimo jogo, eu tinha jogado 11 direto até a final. Mas aí tinham 2 Tá. jogadores que tinham que ser vendidos, colocaram 2 jogadores amigos meus para jogar. Eu era muito novo, né, cara? E eles tinham que dar. Ah. Até o Toninho Carlos fala, pô, ainda bem que você não jogou, que é que tem que bater em você. O Toninho Carlos ficou muito meu amigo quando eu fui pro Santos, sabe? É. O Santos tinha time pra caramba, meu. Desculpa, o Santos tinha o timão Ah, era e Zé brincadeira. era um Sérgio time. jogava no Santos, né? Nessa época. O Serginho jogava, o Zé jogava. Eu Zé joguei com ele Sérgio, no Zé Santos Sérgio. também. Pra mim é Serginho, né? Porque conheço ele, Ah, eu tinha a diferença aí é a mesma coisa. Pô, é, Gutão, E pra ele aí, é Serginho, irmão. Que é, isso, cara. é, é Serginho, pô. é, Pra mim, velho, o pai dele era o Serjão, velho. E o Serginho. E o Zé é uma pessoa. Foi um cara que me incentivou a ser profissional, porque você vê um amigo seu, bem mais velho. O Serginho deve ter 6 anos mais que eu, mais ou é. menos isso. Porra, aí eu fui jogar com ele no Santos, quer dizer. E eu vi o Santos numa situação, cara, que eu vou falar para você. Aí eu teve uma reunião, tava o Rodolfo Rodrigues na época, e o Santos ia para o Japão. Aí eu pedi para o tio Teixeira, falou, o senhor me libera aí, o Carlos Alberto quer que eu volte para o Corinthians. Tudo isso com o passe meu. É isso que é o problema. Não era Você, passe de clube. ah, Eu, com o meu você, passe... você cuidava dessa parte você mesmo. Não, o passe era meu. O passe é Porque o seu. Palmeiras perdeu. Então eu Aham. não vendia para ninguém. Então existia essa dificuldade. Mas, porra, eu joguei com os caras, seres humanos. Biro é uma figura. No Corinthians você pega o Biro, o Zenon. Meu, você não tem noção. O Vladimir, Maurão, você jogou? sabe? Cara, Vladimir. o Sata eu Vladimir, joguei. né? Vladimir, né? Esse é um irmão meu que eu amava de paixão. Eu sempre treinava, eu, o Vlá e o Biro, o Lourinho. Nós 3 sempre É, treinávamos juntos. E era muito é, engraçado, né? Porque não dava para treinar com o Eduardo Amorim e com o Zé. O Zé não, porque eles corriam cantando música caipira. E quando eu passava, é, eles falavam, Bibi, Bibi. Até falei outro dia com o Zé, não, dei risada com o Zé, no mês passado eu falei com ele. Então, o que me levou do futebol foi essa grandeza de ter grandes amigos. E eu vivi numa época muito boa, entendeu? Entendeu? Isso é é, uma Aham. coisa que... Aí, quando eu cheguei, porque naquela época vocês não sabem disso. Você pode perguntar é. para os seus pais. Ninguém sabia quem jogava no Fluminense. Eu cheguei no Fluminense e não sabia um jogador, nem sabia que o Washington estava lá, nem o Assis. É. Pô, jogou com Vocês têm a noção? Casal 20, pô. Jogou com o Então, Casal mas 20. o Assis machucou. E não estava. E É, eu cheguei lá, eles tinham sido tricampeões. E, ó, é, essa foto aqui, ó, é. tá vendo? Quem Aham. me levou foi o Tô. Carlinhos. O Nelsinho, que era o É, treinador, que eu também me dava muito com ele. Depois veio o Vanderlei também, aí que estourei o pau. E, porra, ele pôs o Alê 1 mês sem jogar, eu 1 mês e pouco sem jogar. Vai estrear. cê- O Assis tinha machucado. Olha, plantel do Fluminense, do Corinthians, do Palmeiras, todos, né? O Luiz Pereira é meu padrinho de casamento. Apenas, né? E assim minha vida legal. foi, sabe? Depois eu fui com o Carlinhos pro Náutico, fui jogar na Espanha e depois eu fui pro Bahia e o Charles ia ser meu reserva. Aí eu tive uma Esse, É, contratura. esse é. time da Espanha que você foi, o Galo, esse time da É. Espanha, ele era qual divisão? Era a segunda divisão, era o Figueiras. Ele ficava na Costa Brava, ficava lá na Catalunha, terra de Salvador Dali. É porque o meu primeiro sogro é de lá, de Mataró. Aham. E é catalão. E me encheu o Sapová para ir, pá. E tanto é que, quando eu fiquei 6 meses lá, tinham times da primeira divisão me querendo. Chega, parei, não quero mais. Quando eu voltei para o Brasil, o Henrique Alves, que é diretor do Corinthians, que foi meu padrinho de casamento também, me arrumou esse problema aí. Não, você vai para Bahia. Eu tinha recém-casado no primeiro casamento, né? Aham. Eu falei, poxa, meu, fazer o que no Bahia, Henricão? Não, você vai. E aí eu tive o prazer imenso de conhecer o Evaristo Macedo, que é um ser humano
Caraca, bicho. Coisa linda. Pensa num cara Mas, demais. mas Macedo, esse cara é o cara mais resenha que tem, né? Não, ele simplesmente foi o maior atacante que teve brasileiro na Europa. É, Ele Real ele Madrid. arrebentou Ele no Real foi ídolo Madrid do Real, ele foi ídolo do Real Madrid e do e do Barcelona. Barcelona, só. E é uma Porra, como que simplicidade. pode? É, só isso. E ele é uma Só isso. simplicidade do caramba. Quando eu cheguei lá, eu estava parado, ele falou, quanto tempo você está parado? Eu falei, eu estou uns 2 meses e meio. Ele falou, você só vai treinar. Aí o Bobo e o Sandro falaram, não vai lá do professor, vai estourar. Cara, eu fui na praia e tive uma contratura. Desculpa. Aí, tem uma semana lá no Bahia, cara, no Bahia era engraçada. Nós falamos que atrás da concentração, onde nós treinávamos, ali no CT, tinha até jacaré, que não podia jogar água lá, ninguém queria pegar a bola quando jogava a bola fora, sabe? Aí já treinei, fiquei parado, treinei para jogar, tenho até as reportagens e tal, não sei o quê. Aí arrebentamos no treino. O Charles era meu reserva. A linha do Bahia ia ser Osmar, Bobô, Galo, Zé Carlos, Neguinho e o Sandro, o cara mais engraçado, ele e o Zé Carlos. Aí, pô, arrebentamos o treino, eu senti a perna de novo, ele falou, e aí? Falei, é. Ele falou, meu, sua liberação da Espanha chegou, você vai ter que jogar. Falei, então só me tira aqui, e mudou todo o time. E o Gilberto Costa tinha brigado com o Evaristo. Você não tem noção, o Gilberto Costa como é engraçado, velho. Aí o que aconteceu? Eu senti a coisa, falei, quer saber, cara? No dia seguinte acordei, falei, ó, falei pro Negrão, que era um irmão meu pra caraca, ele não era motorista nada, ele saía comigo toda noite, irmão pra caramba, segurança. É. Fala pro tio Varisto, deixei um beijo pra ele, que eu amo e tô indo embora. E você sabe que eu fui descobrir depois de anos que o Bahia me registrou. Caramba, bicho. É. Mas, Você Te puta, registrou como? mas é que registrou. Eu assinei o contrato, Ah, eu assinei o contrato já com a intenção de ficar e que quando chegasse a liberação da Espanha já pudesse jogar, entendeu? Então até entendi. nas reportagens estavam, mas eles não deram baixa, cara. E naquele ano o Bahia foi tetracampeão baiano, campeão brasileiro e meu reserva para a seleção brasileira. Pô, que História, né? coisa, hein? E por que eu O parei? Charles. O Charles. Mas bom menino, eu briguei com ele também, porque eu fui entrar na Kombi um dia, ele fez a cara, o Evaristo falou, garoto, vai lá para trás, o Galo vai na frente comigo. E ele era meio metidinho. Mas bom jogador, menino, mas não tinha nada de centroavante. Nada de centroavante. Os caras que eu joguei, eu chegava no Bahia, os caras estavam lá, nossa senhora. Mas foi muito legal o Bahia. Só que o Charles não, o Bobô ganhava na faixa 4 mil, uma coisa assim, o Gilberto Costa 4,5, e eu já mexia com automóvel com meu pai. Entendeu? Eu ganhava 11 por semana. Eu falei, vou jogar bola, eu não aguento. Parei com 26 anos. Parou cedo, né? cara. Parou cedo. Você ria, Cássio? Pô, eu tô rindo, cara. Eu tô rindo porque, assim, é uma outra visão, né, cara? De um cara assim que, pô, eu tenho. O Guto tá trazendo o pessoal pra conversar. A gente conversou com o Marcelo, ex-goleiro do Palmeiras. A gente conversou com o Zanardi, né, o técnico. A gente conversou com o Benê. Com o Benê. E assim. É bonzinho, né? É bonzinho, né? A visão desses caras profissionais é justamente a visão de que você precisa. A concentração que eles têm para fazer carreira no futebol, para ter essa. Não só se desempenhar bem dentro de campo, mas ter um bom relacionamento com os companheiros e tal, né? Você era um cara que, pelo que você tá contando, totalmente independente, assim, cara. Você Não, chega. E tava tudo bem, entendeu? Porque você era pra dono mim? do seu nariz, entendeu? E era muito Eu louco. briguei, eu encontrei com o Vanderlei Luxemburgo agora, antes do papai falecer. Você vê como o mundo é, né? O Vanderlei, a verdade era que eu queria onde o Carlos Alberto tivesse. Porque, porra, ficar do lado do Capita é sacanagem, meu. Carlos Alberto Torres é sacanagem, né? Sacanagem. Ele me tinha como um filho, né? Então, eu lembro que nós estávamos na Espanha, ficou um mês. Porra, ele ligava todo dia presidente Schwartz para me liberar para eu ir para o Náutico. Eu falei, o que eu vou fazer no Náutico, velho? Você tá de sacanagem. Não, preciso de você, sai daí, esse Vanderlei. Falei, tá bom. Aí eu ia no Schwartz, eu lembro, o Schwartz com um cerolão assim, no quarto do hotel, o Alexandre que dava risada pra caramba. Eu não vou liberar você. Eu falei, mas você não tem que liberar, o passe é meu. Eu quero ir embora. Eu não vou ficar... E briguei com o Vanderlei, feio. O Vanderlei foi morar no prédio que eu morei.
aqui na Mangabeira, Guatupi, um apartamento enorme que ele morou há muitos anos. Eu tinha morado com minha primeira esposa lá. Aham. Porra, e aí, antes do papai falecer, eu tô no meu escritório, quem sai para o carro de estacionamento? O Vandeco. Aí eu André. fui lá, falei com ele, deu um tapa no peito. Ele, ei, parceiro, ele, porra. Aí eu falei para ele, posso falar uma coisa pra você, Vandeco? Se eu tivesse escutado você, tá jogando a bola até hoje. Porque ele tava certo. Eu queria jogar, mas queria ir embora. Ele falou, porra, tanto é que você vê o Marcão aí, o Marcão não tá nem aqui, ó. Isso aqui é um Fla-Flu. Quando eu cheguei, foi a volta do Zico e a estreia do Sócrates no Flamengo e a minha estreia no Fluminense. Nem pergunta o resultado que eu vou xingar. O meio de campo do Flamengo, o meio de campo, você dá risada, olha o meio de campo do Flamengo. Olha o meio de campo. Ah. Andrade, Zico e Sócrates. Você quer mais que isso, não? Que parola, velho. Pelo amor de Deus. Quanto foi o jogo, Galo? Olha só. Quanto? Fique quieto. Fique quieto. Bebeto, Fala aí. Chiquinho e Adílio. O primeiro tempo acabou 1-1. Eu tirei a roupa, fui no vestiário, tirei a roupa mesmo. E tinha um murinho assim. Peraí, maraca, né? mas antes fala pro Acácio quem era o 10 do Flamengo e quem era o 10 do Fluminense. Não, esse foi no segundo aqui em cima, ó. Eu e o Washington na frente. Eu com 10 Mas quem era o 10 do Fluminense? Eu com 10 do Fluminense e o Zico com 10 do Flamengo. Que é Né? isso? Tá de Aí, sacanagem. aí o Chimbica falou assim, o Chimbica era um roupeiro tão louco que no carnaval ele quase foi atropelado pelo carro da Beija-Flor. Eu falei, Chimbica, eu vou jogar, caralho. E o Washington vai jogar, vou jogar eu e Magrelo lá na frente, o Negrão. E aí, como vai fazer? Eu falei, tá tudo louco o futebol. Eu falei, por quê? Você vai jogar com a 10. Eu falei, eu vou nada? Ele falou, vai sim. Você é camisa Vai. 10. Eu falei, Mero, pega a 10 aí, quer pegar essa camisa não, velho? Porque naquela época o 10 era o craque, né? É, Aí o Mero falou, não quero, não, ok, jogar você com a 10, joga com você. Mas é que eu fui bem no segundo jogo. Primeiro jogo, eu não vi a bola nem o Romerito. Virou o jogo 1-1, eu não queria voltar, eu lembro direitinho. O Ricardo e o Mero, o Ricardo me puxando e o Mero me empurrando para voltar pro campo, a grama alta. Cara, domingo, olha, às 4 horas da tarde, verão, você sem jogar um mês e meio. A grama alta, mais de 100 mil pagantes do Maraca, velho. Tava calor, não? Nossa senhora, velho. Meu Deus do Aí céu, os caras mano. falam, com 50 mil pessoas, falam que tá cheio. Aí, você quer saber o resultado mesmo? Virou 1-1, quer saber mesmo? Quanto Quanto terminou? foi? Quanto foi? Aí, o Zico 2, não sei quem fez o terceiro, o Zico fez o terceiro. Eu fui no banco assim, lateral. Aí eu falei pro Nelsinho, vai ficar com 10, eu tô saindo. Um oitava a mais, cara. O Mero, tudo correndo errado, uma coisa ridícula. Meu pai foi tirando sarro de mim. Da hora do Maracanã tá em casa. Que coisa ridícula vocês. Que coisa horrível. Falei, você quer o quê, cara? É só tapa. Só... O Magrão dando um carrinho. Pô, falei, Magro, tá dando um carrinho, Magro? Você tá de sacanagem. Só tapa. 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 Aí, 3-1. Aí que tá, né? O Marcão entrou. O Marcão tá lá na televisão. Hoje eu mandei a foto pra ele. Ele mandou. Ele tá lá nos Estados Unidos, que ele tá na comissão técnica, parabenizando, zoando ele. Mandou foto pra mim e tal. Eu falei, Marco, entra aí. O Marcão entrou, porra, aí desci o túnel, cara, embaixo da torcida do Flamengo, não dá para não ser, né? Porque o Maracanã, velho, vou falar para você. Era assim, era 2/5 Fluminense. Sei, 3/5 era o Flamengo. O Fluminense, pô, chegava a coisa. O Fluminense é um time maravilhoso, cara. Desculpa, posso falar pra você? É maravilhoso o Flusão. Flusão não tem quem não ame o Flusão. Flusão é diferente, tá? Tomei o quarto, cara, eu naquele corredor fazia assim, ó, ficava me segurando. Falei, meu Deus, tomamos 4. E o segundo perdemos de 1-0, bobagem nossa. Eles tinham mais time mesmo, nosso time estava remontando. O Delay tinha saído, quem mais tinha saído? O Vica tava. O Delay tinha ido pro Palmeiras, né? Não, o Delay estava machucado. O Assis tinha machucado, porque eles vinham, eu cheguei lá, eles tinham um time pronto. Era um time tricampeão. Que jogava o Mero, o Assis, o Washington, o Delay e o Tato. Então, quando saíram esses caras, mudou tudo. Então, veio a molecada mais nova, aquele negócio fica meio difícil. Para você que está chegando, não tinha essa. Na nossa época, não tinha essa frescura aí, não, viu? De o cara ficar um mês de adaptação, que hoje tem, né? Ah, sim, é. O cara vai se adaptar. Cada lugar que ele vai, ele muda de São Paulo pro Rio de Janeiro, ele tem que se adaptar. Não sei como, mas.
Sei pra Mas quê, é não o tem. certo, você sabia? Existe uma coisa em plantel, por exemplo, eu vou contar uma para vocês que ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Quando o Papinha foi para o Corinthians, o João Paulo saiu do Santos, teve uma reunião. Isso eu falo porque o João sabe disso, e o pessoal nosso sabe. O Adilson veio perguntar, o Adilson Monteiro Alves, perguntar a nós o que nós achávamos de contratar o João. Aham. Nossa, cara, eu falei, João Paulo, eu quero, pelo amor de Deus. Pô, quem não quer jogar com o Papinha? Só que o resto do time não queria o Papa. É mesmo. Porque falavam que ele pipoca. Porque, pô, ele era muito habilidoso, ele saía do pau, mas não que ele fugia, entendeu? Mas os caras achavam isso. Eu lembro que nós fomos jogar a estreia foi em São José do Rio Preto contra o América. Tinha um zagueiro chamado Orlando Fumaça, ele tinha batido muito aqui no Careca, no Morumbi, e o Adilson foi me gozando daqui até lá, quero ver amanhã, hein, com o Negrão, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí o João sentou do meu lado e falou, você não tem noção, ele era 2x2. Ah, cara, mas dei tanto nesse cara, velho. Dei tanto nele, porque, pô, se ele fizesse assim, ele me matava. Aí João Paulo, primeiro lance, machucou. Aí o João, eu falei, levanta, não vai deixar apanhar sozinho do Orlando, não, velho. Sei que acabou o jogo, o Orlando foi me cumprimentar. Não, jogava pra caramba, o Orlando Fumaça jogava muito, cara. Muito, o Que Orlando Fumaça loucura. jogava muito, muito. Mas ele chegava, cara, ele É, tinha 2 metros de é. largura, era muito absurdo. Aí eu falei, Papinho, ó, você abre o olho, o único cara que quis você aqui fui eu e o Biro. Só eu e o Lourinho. O resto, velho. E tinha muito isso na democracia, sabe? Tinha muita conversa, era muito legal aquele lance da democracia. O pessoal se entendia muito bem, até porque existia uma liderança, né? No caso do É o Casagrande, com Magro. Sócrates, né? E tal. É. Casa E. também, o Magro. Vladimir, que era o líder. Ah, Vladimir era o líder, né? Da democracia. O Vlad que era. E aí, mas E ali, o pessoal respeitava muito, né? Os caras assim, né? os jogadores eram muito amigos. Quando eu cheguei lá, tinha um problema que o Palmeiras tinha, o Corinthians tinha, falei do Palmeiras que era do Leão. O Corinthians tinha a democracia e o não democracia que acabava indo na coisa. O Leão teve uma parte muito grande da outra do outro lado. Até quando ele saiu, quando eu cheguei lá, ele tinha saído. Ele tinha um time na mão. E eu tive a oportunidade de jogar. O Magrão arrumou um jogo na despedida dele na Jamaica. Eu fui em Juazeiro do Norte. Olha só que louco, meu. Contra o Vasco. Ganhamos. Foi o primeiro gol que eu fiz no Corinthians, passe do Magrão. Ganhamos de 3. E eu joguei na festa do Magro na Itália, contra a Firenze. Então, essas histórias que eu passei no futebol me basta. Já foi Todos os jogadores suficiente que pra você, todo assim. mundo que jogou comigo jogou na seleção, só eu que não. O Dunga jogou comigo, o Ricardo Gomes jogou comigo, o Branco jogou comigo. E assim vai. O Carlos Ganso era meu parceiro, meu amigo pra caraca. O Serginho, joguei com o Serginho, joguei com o Sócrates. E todos esses caras. E na minha época era difícil, a década de 80 foi muito difícil, porque foi a década de brilhante do Brasil. Você tinha uma zaga que eu não esqueço mais, essa que eu joguei contra. Você não sabe o que é jogar contra um Leandro e um Moser. O Jorginho era lateral, esse que foi da seleção, que tá do Amador aí, Jorginho lateral. Aham. Foi estreia dele também. O time do Flamengo era um absurdo, o nosso também era forte. Mas igual do Flamengo não tinha. Então você pega. Cara, você pegava o time do Santos, era Imagina. forte. Mas Os cara pegava o time. comparam hoje, viu, Galo? Eu vejo os caras comparando Será? hoje o Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, de 2019. Os caras comparam ao Flamengo, a era de ouro do Flamengo da era do Zico e tal. Você acha que Não dá para comparar, viu, cara? pra você não tem Não dá. comparação? Não tem, não. Para. Você vai falar de um time do Zico da década de 80, cara, você tinha um time que era. Ah, Não tinha. Era um absurdo. Todos eles. Você se, pega um Júnior lateral. Hein, Guto? Você pega um Júnior lateral esquerdo, velho. É. Para. não, é só um comparativo. O 10 do Você Flamengo é pega o o Moser. Arrascaeta. O 10 do Não, Flamengo era o Arrascaeta. Você vai comparar com o 10 da época que era o Zico? Não tem Mas o Arrascaeta, para mim, hoje é um craque, velho. E eu vou te falar, se o comparação. Não tem nem... Arrascaeta tivesse naquela Já começa época. por aí, né? Não, tudo bem, mas ele ia jogar no Flamengo, não no lugar do Zico, ele ia jogar junto com o Zico. Ia arrumar um lugar para ele, mas não tinha isso antigamente. Eu volto a te falar.
Eu fui pro Santos, joguei com a 7. Fui pro Fluminense, jogava com a 9 e com a 10. No Corinthians com a 9, 7 e 11. No Palmeiras, o primeiro jogo meu foi com a 11. Então, no Náutico jogava com a 9, só com a 9. E aí, o que eu te falo? Antigamente tinha esse negócio. Guto é reserva, Galo é reserva do Guto. Galo é reserva do Acácio. É o ponto esquerda, ponta esquerda, o ponta direita. E assim era. O meia só jogava de meia. Hoje Aham. não. Hoje o Estou pessoal. errado? Tá certo, o pessoal faz bastante função, né? É verdade, é verdade. Eles jogam 4-4-2, você É vê, o verdade, meia é tem verdade. combate lá na frente. Você sabe o que eu escutava, Zé? Você não falar assim, vocês correm, eu É. penso. Pô, você tá de sacanagem, né? Você vai falar o quê pro Zé? Fala, Zé, não, você vai correr, não vou marcar nada, vocês que marquem. O Biro fica louco com ele, velho. E era assim. E era assim. Você, ia, você tá rindo. Você ia falar pro Washington marcar e falar assim, vai correr você pra mim. Eu me... E, é. na nossa época de subir profissional, nós tínhamos que amaciar a chuteira do jogador, do profissional. Chegava na última É. hora antes do treino. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem Não. mais isso, né, Galo? Hoje não tem Uma mais arrogância, isso. uma soberba. Infelizmente. E uma coisa que eu fico muito, É. desculpa que falo, uma coisa que eu fico muito triste no futebol hoje. As pessoas veem esse menino aí, uma coisa absurda que esse menino falou. Não conheço, simplesmente foi um bom jogador, tá sendo é um bom jogador, senão não teria ido para a seleção, nada é um bom jogador. Qualquer jogador que joga, o Pelé falou uma vez para mim assim. Olha que o Pelé falou para mim, nós estávamos numa boate, eu estava com os jogadores da Espanha que vieram aqui. Nossa, os meninos da Espanha choraram quando o Negrão pôs a mão nos caras, sabe? O Pelé era um amor de pessoa. Pelé, daqui 300 milhões vai ser alguém. Se juntar todos os jogadores do mundo, não vai dar 1% do Pelé. E ele falou uma coisa, qualquer que seja aquele que viva do futebol é igual aquele qualquer outro melhor. E é uma verdade. Apenas não era para ter sido, porque Deus não quis, e essas coisas são verdadeiras. Agora, o que eles fazem com as crianças hoje, tem muito empresário que eu sei, eu tive um problema com uma pessoa, amiga minha, que ligou para mim, porque eu tinha um amigo que o pai. E assim também, viu, Guto? Pergunta para o seu pai, eu falei isso. Quando o pai de um menino fala, meu filho joga muito, esquece. Não joga nada. Tava falando com a Não Bíblia, joga. Joga nada. conversa. Ah, meu filho joga muito. Eu nunca vi meu pai falar isso, nem o pai do Zé Sérgio fala isso. Nem o pai do Pica, ninguém. Para. É. Já que tá aqui, já tá errado. Então, um cara me pediu que eu pedisse pro pai do jogador, do menino que estava indo fazer treino, um time grande, pediu R$ 1.500 para levar a pessoa para tomar cerveja, o treinador. Ô, louco. É. E você acha que isso é nojento? Pelo amor de Deus. Eu lembro a Cláudia, a esposa do Ricardinho, Ricardo Gomes, ela falou assim, ô Galo, por que você não se mete com futebol? Você conhece todo mundo, cara. Você conhece uma amizade com todos. Eu falei, porque eu vou bater em um monte de gente, porque eu não quero isso para mim. Como é que você pode mexer com a cabeça de uma criança? Cara, é uma criança, tem um sonho, tem 12 anos, 13 anos, 15 anos. O que que sabe da vida esse menino? Nada. Os caras, o pai estraga o menino com a esperança de o menino salvar a pátria. Tá errado. É verdade. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar, porque as pessoas veem esse. Como é o nome desse menino? Você gosta muito dele, Guto, que foi para o Estevam? Barcelona? Não, Esteve eu gosto muito. O outro lá, o menino lá, o primeiro lá, Ah, o Hendrick? Hendrick. Depois que esse É. menino falou na televisão que não usava a mesma roupa 2 dias, peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E ele é é um excelente jogador, um menino do bem, mas o que acontece? Esses meninos têm que ser bem orientados. O Estevão, eu acredito que esteja sendo mais bem orientado do que o Hendrick, entendeu? Tomara que o Hendrick se dê Entendi. bem lá, esse menino. E tomara que esse menino se dê bem, mas tem uns requisitos errados nisso aí. No caso, Então, as pessoas não sabem. no caso Fala. você tá falando que E aí? a forma de se expressar foi errada do Hendrick, assim, em relação a ele. É como se fosse um desdém. É como se fosse um desdém, né? Às vezes ele nem sabe o que está falando o menino. Esses meninos têm uma, sei lá, e não é um menino ruim, não é um menino do mal, Não. mas o que acontece é que muitas pessoas estão fazendo a vida em cima dessas crianças, desses moleques.
Aham. Eu sempre briguei muito, tá? Com todos os meus amigos que jogaram comigo, que eu falava para eles, cara, não precisa fazer curso superior. Acaba o colegial. A opção de você querer fazer uma faculdade e não ter a vontade de fazer uma faculdade, não ter condição de fazer, basta. O que você vai aprender, você vai ser autodidata, porque você vai jogar futebol, vai viajar o mundo, vai ser muito mais culto que muitos, que cultura é isso, tá? Aham. Então, eu brigava muito com os jogadores. Por isso que eu tinha uma relação boa com o pessoal do Juvenil de Palmeiras. Tem um monte de pessoas que eu falo até hoje e tem respeito por mim, eu tenho respeito por eles, você entendeu? Entendi. E, pô, eu tenho amigos meus que jogaram comigo no São Paulo, menino. Essa relação tá muito complicada. Vocês estão começando a fazer, estão começando agora com o programa, vocês deviam debater um pouco nesse assunto, de o que vai ser dessas crianças. Porque tudo é dinheiro. É, então, mas na verdade a gente tem falado sobre isso aí, né? Que esse comparativo do futebol de antigamente com o futebol de hoje, né? A questão como o treinador tem que lidar com o jogador hoje, pela situação. O cara já vem com o empresário já lá desde a base, né? E quando o treinador Uhum. fala um pouco mais duro com ele, o que acontece? O jogador vai reclamar com o empresário vai falar com o presidente, falar, ó, o treinador mandou eu tomar no cu, tomar naquele lugar. É isso Não aí. acho legal isso. Você É isso entendeu? aí. Então, essa Exato. relação que o empresário tem esse papel com o jogador, esses mimos, né? Esses mimos que tem hoje, isso aí também está Exato. atrapalhando, uma coisa preocupante. E aí eu digo assim: na Europa tem isso? Pode ser que tenha, mas só que Gente, eu acho que no Brasil, que é um país que não tem cultura, não tem a estrutura familiar, não tem nada disso, então isso aí prejudica pra caramba o jogador quando chega no profissional. Prejudica bastante. Porque o cara não sabe eu, lidar com as situações, né? eu vou aproveitando, posso falar uma coisa, Cássio? Uma Claro, coisa que claro, fica à vontade. passei. Eu estava fazendo negócio de um imóvel, uma pessoa, não posso falar, e um diretor grande do clube, que me conhece desde os 18 anos, de um clube, e eu estava fazendo negócio com ele, o empresário dele veio para querer fazer o negócio, sendo que o apartamento da pessoa que esse outro queria era de um cara que jogava com ele no mesmo clube. Deu para entender? Você tava fazendo um negócio com um É a mesma coisa que cara. Ah, vocês dois juntos, tá? O empresário do Guto vem falar comigo para alugar seu apartamento, comprar seu apartamento. Deu para entender? tá. Coisa absurda. As pessoas hoje não se falam. Porque o empresário, se o seu empresário não gosta do empresário do Guto, vocês não podem se falar. Nossa, é ridículo. É ridículo, ridículo, é Isso é uma ridículo. verdade, sabia? E eu estou sabendo disso por pessoas, por empresários. E eu não sei até onde vai isso. Tem muitas pessoas com boas intenções. Tem empresários bons. Eu lembro do Gilmar, o Cavalo, no Palmeiras. O Gilmar nunca gostou de conselheiro de futebol. Eu também não. O cara não tem, eu costumo dizer assim, o cara não quer ser nada na vida que vai querer ser conselheiro de futebol. Para quê? Para tirar foto com o jogador de futebol, para ter garagem de graça no. Eu falo mesmo isso aí, eu tô nem aí. Tô nem aí. Os caras querem ter garagem de graça no Morumbi, no Parque Antártica, tirar foto. Olha, eu sou conselheiro do Palmeiras. É grande coisa, conselheiro do Palmeiras. Conselheiro do Palmeiras é daqueles atrás. No Palmeiras era, pô, Tirone. Pô, você vê o tio Tirone. Você vê o tio Aldo de Mauro. Você vê, cara, é totalmente Os caras que lindos, os caras que maravilhosos, faziam que eles nem diferença, né? falavam. Faziam diferença e punham grana no bolso. É E pegavam diferente. de volta. E se não pegasse de volta também, estava tudo certo. Eles amavam o Palmeiras de um jeito, como no São Paulo tinha um monte também. Exato. Hoje você vê uns caras que, cara, eu escutei de um amigo meu agora, falando com um cara que foi palmeirense a vida inteira, tá querendo fazer a cabeça dos outros que é São Paulino para ser conselheiro de São Paulo. Puta, Peraí. peraí. Então, tudo isso vai refletir aonde? No futebol. Deixa eu Exatamente. falar isso aí. Vamos falar de futebol, que é melhor, que Não, mas eu queria, eu fico meio. eu queria perguntar pra você justamente isso, Galo, Reflete assim, mesmo. Hã? em relação a as Reflete. relações do futebol que você teve, eu acho que isso também minou. Você acha que
essas nuances do futebol, essas picuinhas, às vezes o maltrato do futebol por algumas pessoas, acabou cooperando para você sair do futebol antes também, parar mais cedo, assim, com Foi, 26 lógico que anos? foi, eu não aguentava mais. Eu não tinha, eu olhar para a cara de um diretor que, sabe, mal sabe, é complicado. Eu sempre amei muito futebol, eu devo tudo ao futebol, do que eu sou como ser humano, mas eu tive muita sorte, né, cara? Falar para você, as pessoas que eu convivi que me deixaram, meu, você não sabe que você tem um treinador como o Cacilho. Eu falava pro Serginho, pro Zé Sérgio, mas o Cacilho é a pessoa o ser humano mais lindo do mundo, Cacá. É o Cacilho. Então, meus treinadores foram Castilho, o que eu acabei de te falar agora, o Jorge Vieira, Gilberto Tim. Cara, eu tive uns caras que Tio Evaristo. Dudu, Evaristo, mas você para, são coisas. O próprio Nelsinho é bonzinho, o Vanderlei também, que eu convivi. Eu tive a oportunidade de conviver com os caras Alberto Torres, não se fala mais nada. É. Essas foram as pessoas que eu convivi no futebol. E são pessoas fortíssimas, né? Você vai me desculpar. Se você Porra, pegar pelo o amor de Luiz Deus. Pereira, que o Lu é meu padrinho de casamento. Tio Dudu foi meu segundo pai, o Carlos Alberto, o segundo pai. Eu tive a chance e oportunidade de trabalhar com essas pessoas que muitas pessoas, poxa, nossa, eu não acredito. E esse eu aprendi com esses. O que que eu aprendi com eles? Com todos esses? A simplicidade, cara, a humildade, que o menos é mais, tá? E o que esses caras fizeram com o futebol, ninguém sabe. O Carlinhos trazia, né, quando ele ia para a Itália ou para algum lugar, ele trazia da Suíça, ele tinha um negócio com a vida, ele trazia um monte de coisa para o time de baixo do Flamengo, o time do Fluminense, entendeu? Cara, E são pessoas que realmente amaram o futebol, que viveram o futebol. O próprio Roberto, o Rivelino, pô, ser humano maravilhoso. Então nós tivemos chances de conhecer o Manfrini, nossa, o Manfra, sabe? Eu tive Deus me abençoou muito, cara. E, porra, o Dema, o maior volante que eu vi jogar na minha vida é o Dema. Vocês lembram do Dema, não, né? puta, eu não Tema do lembro. Santos? Sinceramente, não. Nossa, você não tem noção. É jogador de futebol, você vai falar É, do Dema. o Acácio é mais novo, Galo. Acácio ele rodou de pneu murcho, né? O Acácio tem 40 anos. Só pra você ter Rodou o quê? noção. Rodou o quê? De pneu Rodou com murcho? pneu murcho. Rodou com pneu murcho. Ah, mas você pode ter certeza, eu vou falar para você os que tem. Então, você é E da aí, época do fenômeno, né? Esse você lembra, né? Ronaldinho, Ai, isso... do Ronaldo Fenômeno, É, eu sou geração Camila. Ronaldo, eu sou geração Ronaldo, eu sou geração Ronaldo. Eu também sou um pouco, adoro, viu, cara? Ronaldo, os dois, o Ronaldinho, os meninos, É, cara. então, Galo, mas Então, deixa eu te falar. é, A sua geração, onde você jogou, a época que você jogou, ela tá bem próxima na questão técnica da época da geração do Ronaldo Fenômeno, do Djalminha, nossa, do... Só é. que dessa Rivaldo, geração aí, Rivaldo, mas Rivaldo. Edmundo, mas dessa geração depois, que daqui para cá, você não acha que a discussão é essa, né? A gente está querendo fazer o comparativo do futebol de antigamente e do futebol de hoje, né? Você não acha que o nível técnico caiu brutalmente? O nível Mas técnico eu acho que normal. caiu É brutalmente. normal. E Mano, também essa questão de relação de jogador, clube e empresário, né? Também acho que eu vou prejudicou falar uma muito o coisa para futebol. vocês. As pessoas têm mania de falar, de ser saudosista, tá? Então, Tá. na minha época para trás jogava mais, a época do cara para nossa nós jogávamos mais, que é verdade, a década de 80 foi a melhor. Não adianta falar que não, que foi. Mas tem um porém. Esses meninos jogam numa alta velocidade incrível. Não dá para ser igual a nós. Primeiro, Claro. o volume de coisa, você vê o lateral indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Todo mundo, é outro futebol. É Os intensidade meninos diferente, jogam né? muito, é exata, e os meninos jogam muito. Ah, porque não tem habilidade, sim, a molecada agora. Tem habilidade por quê? Que jogar nessa grama é fácil. Eu queria ver jogar no Morumbi, no Pacaembu, no Maracanã, com aqueles buracos que tinham, e você pega aquele zagueiro que só batia, você tem que dominar de costas. E o cara metia a bola pra você, você tinha, o cara é caneleiro, é lógico, como é que Pô, é? é Jogar nesse campo é uma teta, complicado. mas exige mais. Hoje
A preparação física exige muito. E esses meninos estão jogando muito, cara. Eles jogam cada época na sua época. E se você, eu te falo, muitos jogadores da minha época, hoje, Não, eu jogaria fácil, porque velocista. Então, para mim, seria comum. Agora, sério, aqueles caras que bum, 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 você vê o Messi jogando hoje? Que ladrão? Ele tá roubando. É, Olha os jogadores que eu vi na minha, ele rouba. Ele dá um maior é. miguezinho, metrotinho, ele conhece o atalho do campo. Ele e o mordedor, né? o Soares. O Soares, que é demais, joga pra caraca. Mas o mordedor também, você pode ver que eles jogam no buraco dos outros. Eles são praticamente o Zenon da vida. O Zé era uma coisa mais linda do mundo. O Zenon não ia jogar, o Zenon jogava hoje mole, de ponta cabeça, com as duas mãos, coisa, com os dois pés amarrados. Jogava no Zé Liton, o Demaotum. Então, o Biro jogaria bem nessa época, de agora. São poucos, tá? Mas também muitos de hoje correr não iam jogar na época deles. Achei interessante Tá isso, entendendo? velho. É interessante isso A daí. evolução, teve a evolução do futebol devido à evolução do atleta. Também, também. Agora, que eu acho que os atletas hoje... Fala. Não, pode falar, Galo. Pelo que os atletas hoje, que eu sinto em alguns, que deviam ter um pouco mais de... Como é que eu te falo? Mais um respaldo melhor das pessoas que estão em volta. Que as pessoas não os olhassem apenas com o sentido de lhe dar cifrões. De Assim produto, como né? Isso, De boa. produto, né? Você matou. Eu não Ele tá estava como achando a produto. palavra. Você não achou a palavra, você achou. Isso, exatamente. E não é, porque atrás desse Produto. menino existe uma família que sonha, muitos deles são humildes e são pessoas maravilhosas e que se tragam porque são prostituídos mediante a andar da carruagem. Culpa de quem? Culpa daqueles que mandam. Isso é uma tristeza. Outra coisa, uma das coisas que eu estou feliz é ver, por exemplo, esses meninos que estão ou na Globo, ou na Bandeirantes, o que for, que estão hoje comentando. É muito Legal, legal. né? Ex-atleta comentar, porque o Carlos Alberto, ele falava para mim assim, eu estava assistindo televisão com o Carlinhos, e o Carlinhos falou, Galo, Galo, Galo. Eu falei, o que foi, Carlinhos? Pô, como é que pode? Esse cara nunca jogou futebol, não é o caso que você jogou no clube, você jogou no seu... O cara nunca jogou bola, nunca fez nada e quer comentar futebol. Ele não aceitava o Carlos Alberto. Eu falei com o Alexandre agora, falei, imagina agora o papai vendo mulher comentando um jogo de futebol, é outra vida, é outra coisa. É verdade. Desculpa, é verdade. Só tenho filha em casa, eu não mando em casa, eu tenho netas, filhas, e eu sou o último a falar. Eu acho legal essa evolução das mulheres, sabe? Eu acho muito legal, mas elas teriam, tipo, comentar o jogo das mulheres. Eu falo isso para minha esposa. E os homens comentaram os homens. Desculpa, minha sinceridade. Não, mas eu também Eu não concordo. acho. Eu não acho que elas saibam. E tem umas meninas inteligentes, tal, mas virou uma coisa que você vê algumas meninas não falando nada com nada, não sabe o que é. Que nem os caras falam, pô, chupou laranja com quem? Não tem esse termo? Você sabe o que é ser jogador de futebol? Que o cara vinha lá de não sei da onde, não almoçava, não ir para ir treinar, ir para passar humilhação. Eu mesmo, na época de Júnior do Palmeiras, eu lembro, era muito engraçado. Nós íamos jogar 6 horas longe. Aí jogava, voltava, aquele mesmo misto quente que estava atrás do motor, em cima do motor do carro, é aquele que nós comíamos para voltar. Para querer ser profissional. Deu para entender, Cássio? Entendi. É loucura, porque eu tava comentando isso com meu outro amigo Gustavo esses dias sobre exatamente a narração feminina, né? Que a gente fala assim, pô, eu não consigo me acostumar. Eu não consigo me acostumar com a narração feminina. Nem eu. Não tenho nada contra elas, pelo contrário, não, acho muito lindo. Acho legal e tal. Mas Mas exatamente que elas comentassem o jogo feminino. Até eu tenho uma. Eu não vou saber o nome agora. Acho que é a Ana Thaís. Eu acho que é a própria Ana Thaís. Que faz comentários em alguns jogos masculinos. Cara, ela comenta bem. Eu gosto, assim. Eu não acho ruim, não. Mas a maioria dos comentários femininos, e principalmente narração feminina para os
o jogo masculino eu acho péssimo, assim, eu acho muito ruim, É, muito, muito mal, e assim. as pessoas, algumas pessoas vão escutar nós falando esse negócio, falando isso ou comentando isso, vão levar para o lado errado. Não é para levar para o lado mal. É, Que eu tenho a maior admiração pelas mulheres e por elas estarem ocupando esse espaço, porque está faltando um homem também, tem que saber disso. sim, Que sim. hoje tudo é assim, né? Hoje, negócio de racismo, de coisa, É, putz, aí uma nossa, é bobagem. uma Está no bobagem. coração de cada um isso. Nossa, é uma Hã? coisa Eu acho que isso ridícula. está no coração de cada um. Eu sei que o futebol me deixou muito feliz, me deixou uma gratidão, sabe? Que eu sou grato ao Palmeiras, ao Corinthians, ao Santos, ao Fluminense, ao São Paulo e a todos os times que eu joguei, eu sou muito grato e tenho muito respeito. Todos, todos, todos. Pô, que maravilha, que E coisa linda. é porque eu lembro, o Magrão era muito engraçado, né? O Magrão era. Você não tem noção, Guto. O magrão que Tava você fala, o garoada. magrão que você fala, pra quem não conhece, pra quem É o vai assistir É o isso Sócrates. aqui Sócrates. e não sabe Bom, quem é que o magrão que ele tá falando, é o é, Sócrates, tá, desculpa, gente? eu não consigo chamar os caras. Doutor Sócrates. O Doutor O doutor. Sócrates. Magro, o Magro era engraçado, cara. Ele falava assim, eu passava assim no departamento médico, ei, Garlinzé, falou, Magrão, não vai treinar, não? Ele falou, eu? Com essa garoa? Quem tem que treinar são vocês. Eu não vou treinar nada. Apaga a luz, apaga a luz. Ele pegava assim, entrava no forno de pia e se cobria. Olha, meu, puta coisa linda, cara. O Magro era a coisa mais linda do mundo, cara. Eu tenho umas fotos nossas jogando cacheta na despedida dele na Jamaica. Olha aquelas fotos, me dá uma. Sabe, e tem pessoas que queriam falar mal do Magro, cara. Pô, é Umas coisas sacanagem. absurdas, né? É Sabe, os sacanagem. caras falarem mal desses caras, não dá, cara, sabe? É, Então, o Casa mesmo, o Casa era, porra, o Casa era meu companheiro de quarto, você não tem noção. O Valtinho é xarope, meu. Gente boa pra caraca, um ser humano maravilhoso, entendeu? Nunca mais Resenheiro. falei com o Valtinho. É, do bem pra caraca, velho. Então, eu tenho essa, eu falo até hoje com o Eduardo Amorim, cara. Aham. O Jorginho Putinati, o Snag, que é é. Jorginho Putinati. Eu falo com ele toda semana, com o Snag. Eu tenho uma foto, eu e ele, eu no Santos e ele no Palmeiras, correndo, e eu fui marcar. Ele falou, artilheiro, vai marcar lá, vai marcar sua mãe, sai fora daqui, ele rindo. E eu tenho essa foto do lado do meu computador, sabe? E eu mandei para Jorginho ele, ele falou, Putinati, pô, o sou Jorginho muito fã Putinati. dele. Sou É muito um fã amor. dele. Eu vou falar com ele, ver se ele faz entrevista com você. Jorge, ele fez uma Porra, para uns Jorginho. amigos. Você não tem noção. Ele é diferenciado. Eu chutava a bola, eu vinha moleque, né? Não, ele fala, É, meu Deus do céu, isso não é um coco, pelo amor de Deus, não é força, é jeito. Aí o Magrão já era diferente. Garnizé, vai chutar bunda de vaca. O Magrão era engraçado pra caraca. E o Jorginho, pô, foi meu irmão mais velho, né, cara? Já o é. Cantinflas é chato pra caramba. Eu quero até que ele. O Cantinflas é chato, hein? A gente É vai chato. trazer Eu ele vou É aqui. falar chato. com ele. A gente vai trazer ele Fala Eu vou aqui. aí. trazer, eu falei com ele, encontrei com ele no clube lá no Indiano É, lá. é, E ele falou pra mim, pô, o time mais chato que a gente jogava contra era o São Bento, cara. Puta time era chato pra mesmo. Ele sabe que a nossa vida é muito ligada de Jorginho, porque no fim, quem entrou na formatura da minha filha lá ele nos pra Estados ver se ele Unidos. marcar uma data aí. Mas Não, O então. Jorginho, o Jorginho Putinati era um craque do Palmeiras, né? Pena que ele não conseguiu ser campeão em 86 pra, né? Não, mas Mas ele era um olha, craque, as pessoas é um amam craque. ele de um jeito. O Jorginho é um cara especial. Ele é Querido, o cara especial. pode ser. E aqueles caras que foram campeões de um monte de coisa e ninguém quer vê-los? É, É, Hum? total. Porra. Jorginho. Ah, Ô, Acácio, acho que você não conheceu o Jorginho Putinati. Jorginho Putinati era um cara, era um cara que batia na bola como ninguém, escanteio, falta, sem e fazer ele força. pegou sempre é demais, era só bola de efeito, era craque, era o nosso ídolo, é que ele pegou aquela época do Palmeiras, dos 17 anos sem títulos, né? E a chance que o Não. Palmeiras tinha para Aham. ser campeão foi em 86. Ele jogou num time e não foi Não, o campeão. Aí depois ele Jorginho, foi o pro Jorginho Corinthians. estava lá em. Ele Não. foi pro Corinthians em Jorginho, 88. Jorginho estava lá em 79 e 80. Tá. O problema nosso, da quem subiu naquela época no Palmeiras, o próprio Jorginho, até o Luiz, quando voltou da Espanha, o Luiz me deu muita força para ser profissional, tá?
É, E era o seguinte, a academia tinha acabado em 77. O tio tá. Dudu, o tio Dudu foi até campeão É, em 77. Você lembra disso? Você não se apega à história, né? você vai ver, Guto. Aí dali para frente, o que ficou? Nós que estávamos amadores, estávamos semi-profissional, nós tínhamos. Era difícil você jogar naquele time. Pô, a torcida gostava de mim pra caramba. Depois veio quem? Depois de mim, quem veio? Eu nem lembro. Acho que foi Esquerdinha, o Esquina. Depois eu não lembro mais. Depois de um ano veio o Vargas. E era uma dificuldade, porque a torcida cobrava muito, porque era normal. Eles estavam acostumados com a academia, né? Até É, pouco, 3, 4 anos atrás, estava jogando Ademir, estava jogando o tio Dudu, era outra coisa. Mesmo quando o Luiz Pereira voltou em 80, 79, 80, que voltou do Real Madrid, o Luiz mesmo, cara, você não tem noção que o Luiz segurou a onda lá e vai. Esse foi um dos motivos que eu também larguei. E jogar no Amador do Palmeiras foi a coisa mais linda do mundo, cara, muito bom. E me profissionalizar lá também foi muito legal. Mas o lance todo é que esse pessoal da antiga se dá bem até hoje. Será que esses meninos de coisa, que agora, da década de 2005 para cá, de 2005 para cá, década de 2000, vai ter isso? É uma dúvida, né? Porque eles vivem Você muito já viu algum? nas redes sociais, né, hoje, né? E para quê? Para expor a vida? Me responde uma coisinha só. Você já viu alguma vez alguém falar do Rivaldo? É difícil, né? Lindo, né? Lindo, né? Então, nós estamos falando do Dunga, o Coxinha. O Dunga, quando jogou no Corinthians, ele jogou comigo um ano e pouco. O Dunga, ele é um jogador, um ser humano sensacional. Mas ele jogava muito deitado, né? Só dava carrinho. Quando Jogava ele, é deitado, é verdade, foda. ele deu 11 carrinhos aqui no Pacaembu um dia. Eu dava risada. Jogador, um ser humano maravilhoso. Aí o Coxinha saiu e foi para a Europa. Quando ele jogou de pé, para mim foi o maior volante que eu vi jogar na minha vida. Ele E jogou foi de para pé. frente, o Coxinha. É. Eu lembro uma É, vez, estava eu e o Casagrande treinando e campeão. estava ele não, e estava molhada o campo. Aquela bola nossa, né, na nossa época, eram aqueles couros, aquele que o cara dava cabeçada com uma dor de cabeça do caramba. E aí era assim, eu chutava a bola, jogava a bola pro Coxinha bater, pro Dunga, e o Casa chutava, aí o Casa dava a bola pro Coxinha de novo. Não era assim, eu, Coxinha, o Casa, eu, Coxinha, não era assim. Pô, aí eu falo, a Casa tá errado, cara. Marte, tem que ser, não, deixa ele chutar, gosta de chutar, chuta a coxinha. Pergunta, no final do treino, estourou a coxa, aí eu dava tanta risada, ficou puta. quase um mês parado. Até Porra. que pariu. E era um cara sensacional a se comunicar, cara. Porra, eu joguei com o Hugo de Leon, tá bom? Hugo de Leon, O Hugo de cara. Leon, meu, Ah, Hugo não, de Leon. meu pai fala desse cara aí, velho. É, bom jogador. Eu acho que pra mim os caras falam muito, mas Bom uma hora. jogador, não, jogadoraço, né? Abraço. Ele foi campeão do mundo Jogadoraço, com né? o Grêmio, mas ele já. Eu lembro que ele tinha comprado um Monza conversível e ele estava morando aí perto onde você mora, Guto, aí na Chácara Flora. Eu não sei onde ele É. parou o carro, né? Caiu um temporal, alagou o carro dele, ele perdeu o carro. Nós dávamos tanta risada com o cara, meu. Puta E o Magrão merda. chegava de Fiat Uno para treinar, velho. Olha a diferença. O Magro era um lixo, pelo amor de Deus. O Magro eu vou falar para você. E eu aprendi a beber, eu vou falar para vocês agora, com o É, Luiz. Uma vez acabou o é, treino no, acabou o treino no Palmeiras, aí o Nossa Luiz falou: Você senhora. vai para onde? Eu falei: Eu vou lá pro Campo Belo, velho. Não vai não. Nós diferente. vamos, nós vamos para lá para São Caetano. Vamos pro Sambão. Falei: Vou É. nada, Luiz. Mais inteligente, né? Aí ele falou assim: Vamos para lá. Falei: Fazer o quê? Nós vamos beber. Falei: Eu não bebo, cara. Ele falou: Quem não bebe não joga. Me ferrei, cara. Puta. Fui com eles, aprendi a beber, esqueci de jogar futebol, nunca mais joguei. Mas era muito legal, cara. Era divertido. Rosemiro. Vocês acreditam que eu joguei com o Rose? Rosemiro, É esse eu não mole. É, conheço, eu não conheço. Rosemiro. Esse eu não conheço. O Ney. Eu treinei contra o Ney uma vez, o Neyzinho. Eu era moleque, tinha 18 anos, e ficava marcando o Ney. Ele falava, vai marcar outro. Você acredita, depois de 27 anos, eu encontrei com o Ney. Ele falou, como você era chato, hein? O que foi, Neyzinho? Aí nós tivemos pode dar risada. Ele falou, você é moleque, você corria muito, você não deixava eu treinar, você
Falei, o cara falou para marcar você, eu era centroavante, fui na ponta, você não vai jogar. Mas era muito legal, cara. Os profissionais na época cuidavam de nós. Negócio de Maria Chuteira, Nada não. sempre era assim, acabava o jogo no Pacaembu. Então era Corinthians Pacaembu, Palmeiras Parque Antártica, Santos Vila, São Paulo Morumbi, Juventus na Javari e a Portuguesa no Canindé. Boa? Sempre Boa. jogavam todos na mesma hora. Acabava o jogo numa quarta-feira, 1h30 da manhã, tá todo mundo no sambão, velho. Caraca. De todos os times. Era. Aí quando encostava Maria Chuteira, os mais velhos, ô, sai, sai, não deixavam. Olha. Sabia? Caramba. Não pensa que encostar, não. Ô, sai, pipa, pipa na linha. Não deixavam. Os jogadores cuidavam um do outro. Da hora isso, hein, velho. Caramba. Vai pensar que o molequinho juvenil ia começar com gracinha de nada, nada, nada. Nós íamos para Tamateste, pô, ia todo time de São Paulo. Era muito louco. E os jogadores se davam muito bem, era uma coisa legal, gostosa, entendeu? Tinha um respeito, primeiro como pessoa. Não sei se tem isso hoje. Enfim. Acho que Contando, afastou um pouco, né? Afastou bem. eu Afastou lembro, bem, né, Galo? eu lembro quando o Serginho Chulapa chegou no Corinthians, tocou, tocou a sirene, né? E tá todo mundo já no campo para treinar, né? Aí o Serginho chegou, abraçou todo mundo. Ei, tá todo mundo feliz? Tá. É o seguinte, quem recebeu, recebeu, hein? Porque quem não recebeu vai atrasar pagamento, que eu levei um caminhão, hein? Vai como é engraçado. Isso aí, o chulapa era uma coisa mais linda do mundo, né? Os caras falam bravo, né? Pô, o chulapa é ímpar. O cara, puta cara, gente boa pra caramba, agrega. Olha os caras que eu joguei, eu fico olhando e falo, puta, como eu era tonto, né, velho? Porque Ah, são seres humanos maravilhosos. Eu isso peguei é da eles, hora. eu hoje não sei se vai ter isso, sei lá. Ah, Eu só espero que, É, eu só espero que eles mudem um pouco sabe, a maneira de pensar, como tratar esses meninos, só isso. excelente. Guto? isso é verdade. Cara, Vamos Isso é lá, pai, verdade. só então, eu falei, né? Falei pra Ah, caraca, não deixei de te perguntar nada. não, Galo, que isso, cara. imagina, Que mas é é para resenha. contar a história mesmo e fazer esse comparativo, né? Saber o que você está É. fazendo. E falar um pouco, Galo, o que você está fazendo hoje? Hoje, É, cara, depois eu parei de jogar futebol, trabalhei com imóvel. De contar, eu fui importador de automóvel, né? Aí um é, dia eu fui buscar. Só comigo acontece isso, que nem o Assis falava assim. Ele entrava no vestiário e falava assim: Garnizé, grande Sampa, vou falar pra você, tô numa fase, hein? Ele tava machucando toda hora, né? Falei: que foi, Negrão? Se caiu uma chuva de mulher, cara, caiu um negrão desse tamanho na minha cabeça, porque porra, que fase? Eu tava assim. Eu fui importar carro, comprei um monte de carro. A pergunta: fui buscar é. um carro vendido, uma Mercedes, que eu vendi por mão do Tuca. Adivinha o que aconteceu com a Mercedes? Vai, falei. Caiu Ai, da Presa carreta. na caiu da Caiu da cara da carreta? carreta. Tá, Aí depois eu ah, cansei de mexer com automóvel, montei padaria, fiquei 8 anos de padaria em Biúna, legal pra caraca. Um dia entrei na minha cozinha, Guto, mandei todos os padeiros embora. Aí o meu padeiro e o meu empreiteiro falaram: você é louco? Fica quieto, vou ficar com os 3 ajudantes aí, e aquele sonso que eu aluguei um apartamento. Em 3 meses eu dava aula de panificação. Tem que ter humildade. É, Eu é, fazia é. pão. O Fernando Henrique Cardoso só comia meu pão. Mandava cara, a menina lá buscar, só como o pão que for o Ah, galo. Já. Fernando Henrique Cardoso era presidente na época. Depois caramba. fechei, é. fechei, voltei para o automóvel com o Carlinhos. Aí fiz um monte de coisa e minha esposa montou imobiliária porque tomava conta de uns imóveis. Aí o pai dela, eu tô com imobiliária já faz 14 anos. Como passa, hein, meu? Caramba, que Passa 14 anos rápido. atrás você tinha Então 40, hoje Gu. é verdade, passa rápido. Aí, então a gente é Passa amigo rápido, a né, gente Galo? é colega de profissão. Eu sou corretor de imóveis também, cara. Também é. É. Você não é consultor de imóvel, é uma frescura esse negócio, cara. Mas eu tenho uma coisa, eu trabalho só com imóveis de amigos, tá? Esse negócio, tem umas pessoas que acham que corretor é classe, né? E não é assim. É, nada, pô. Não é assim. Corretor tem que se valorizar, Tal. tá? Então, o corretor tem o trabalho dele, como o Guto tem o dele,
E as pessoas têm que ter respeito por isso. Você sabe o que eu estou falando, né? Com Tô falando certeza. errado, Cássio? Ah, nada, absolutamente. Mas você é corretor, já pergunta se é corretor, já acha que não sei o quê, que vai fazer, eu não faço desconto para ninguém. Faço de graça. Desconto eu não dou. Aí, Eu não estou errado, cara. pô. E tem que ser assim. Essa classe é outra classe totalmente desunida, totalmente. Muito, mas Legal demais. saber. Mas, Não, ô Guto, essa classe aqui, eles passam a perna em você por causa de 50 mil reais, 10 mil reais. Amanhã, esse mesmo cara que te passou a perna por causa de 1.000 ou 50 mil, que vale a mesma coisa, passou a perna não é um valor, é atitude, né? aham, Ele vai bater de frente com você, vai precisar de você. exatamente. É, Não é isso? É triste, a classe é muito verdade, desunida mesmo. verdade. E é assim, né? É um querendo engolir o outro. É que é claro, né? Toda área tem os seus bons e maus profissionais, né? Mas com Exatamente. certeza a gente vê, assim, certas classes, né, de trabalho são mais unidos que os outros. Uns entendem mais da profissão do que outros, né? E a gente tem. Eu acho, na verdade, que qualquer tipo de coisa tem que ter respeito. Primeiro pelo ser humano e primeiro pela pessoa. É uma coisa que eu sempre respeitei. Eu sempre respeitei muito. Eu lembro do meu pai. Meu pai era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito alto. E eu nunca liguei para isso. Nunca gostei disso. Nunca gostei de pessoas com soberba. Quem pode te falar muito disso, Guto, é seu pai, como eu era. Ele Sim, preferia sim. mais. Eu sempre andei com pessoas humildes e nunca gostei de gente com soberba com dinheiro. Isso me facilitou verdade. muito no futebol. Muito no futebol. Muito, muito. Que é um ambiente que eu amava de paixão. E quando o ser humano perde, quando o ser humano começa a olhar para um outro e ver valores, é que alguma coisa está errada. Verdade. E agora Verdade. é isso aí mesmo. E eu estou nessa aí. E nós vamos falar de negócios depois, viu, Cássio? Pô, maravilha. Excelente. Vamos fazer Tem negócio. que falar. E é o mais Mas vocês trocam figurinhas aí. Depois eu passo o Não, contato pro Galo aí. Seu, não passa, essa não, figurinha. mas é mais para estar junto. O que eu falei para a Celeste, e tem um pessoal às vezes me chama para fazer isso, eu não faço live com ninguém, eu faço isso com você porque era você. Minha bateria está acabando, velho, tá Eu sei. vermelho. Não, excelente. Cara, eu quero só Exatamente. agradecer. Quero Não, só mas Galo, agradecer, mas cara. a gente já tá no. A gente já tá no finalmente aí, porque também é 1 hora de programa, né? Eu E, já cara, passei de 1 hora para Galo, variar, foi olha o que eu muito estou fazendo. bacana. Tá. Galo, Deixa eu ligar é e muito corte no meio. bacana. Quando me elogio assim, é que nem eu falo, falo para minha esposa e para minha tia Zita. Tem uma velhinha aqui de 91 anos, né? E passa porque foi bom, né? É muito legal. E ela tem 91 anos, e é o seguinte, toda vez que a minha mulher, minha esposa, quem tem mulher, o louco, minha esposa me elogia, eu já pergunto, porra, lá vai meu cartão de crédito para algum lugar, porque quando você elogia é complicado, né, Guto? Eu sei que tá tudo certo, tá tudo certo. Só de falar com você e lembrar do tio Zé, tá bom, né? Lembrar do tio Zé para mim tá bom. Tá ótimo, Olha, cara. espero que tenha Isso aí. dado alguma coisa para vocês aí, alguma ideia do que eu penso do futebol, né? Pô, certeza. E nós vamos fazer uma logo. Eu estou indo viajar para os Estados Unidos agora ver minha filha. Eu volto. Nós vamos fazer uma, se vocês conseguirem fazer, pegar o Jorginho junto comigo, nós darmos Tá bom. risada, tá? E pegar Não, vamos fazer. Não, vou pegar Tá o bom, Putinati e vamos vou armar pegar o uma Cantinflas. Mas vocês não Tá deixem eu pedir dinheiro para mim emprestado. Por favor, eles são muito chatos. Igual Colonese, tá? Pode deixar. Tá. Pode deixar. Galo, obrigado, cara. Um Muito beijo obrigado, grande pra Galo. vocês. Obrigado, cara. Obrigado mesmo Tá, e pela agora como é que eu participação. desligo Galo. aqui? Um beijo para vocês. Valeu. Até Só mais. apertar o botão Tchau, vermelho aí, a gente vai desligar. Tá, obrigado. Valeu, gente. Até Tchau, mais. abraço.